Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio e tecnologia. Nós estamos aqui para conversar sobre esses assuntos de uma maneira mais simples, de uma maneira objetiva, tentando não falar tecniquez, que seja proveitoso para você como cidadão e também para você como um empreendedor, como gestor de uma empresa, grande empresa ou pequena empresa. Os conceitos que nós apresentamos aqui, os controles, macrocontroles, eles servem para todas as organizações, independente do porte. Você, ou o consultor que lhe apoia, ou o seu funcionário, ou o seu colaborador que vai tratar desses assuntos, precisa ter a sabedoria para adaptar esses controles à sua empresa específica. As soluções de segurança, de proteção de privacidade, elas sempre são específicas da organização. É uma solução tipo alfaiate. Nós temos falado em vários episódios sobre segurança da informação, sobre controles, e quem tem me acompanhado aqui vai ver que sempre esses assuntos, esses controles, eles são utilizados em diversas abordagens, né? Hoje nós vamos falar sobre a abordagem de computação na nuvem. Mas eu estou tomando isso por base, né, que o CSA, o Cloud Security Alliance, divulgou um protocolo, divulgou uma recomendação, digamos assim, uma cartilha sobre quando for fazer trabalho em nuvem, quando se for colocar serviços em nuvens, é necessário tomar cuidado com certos controles, com certos aspectos aí. Existe um mito, né? Cada vez mais, infelizmente, nós temos aprendido que isso não é verdade, né? Que colocando na nuvem todos os seus problemas estão resolvidos. Não. Com certeza, quando a gente coloca num provedor da nuvem, né, uma nuvem de tecnologia, mesmo que sejam os grandes provedores, ou às vezes até provedores menores. No Brasil, nós temos boas soluções de empresas brasileiras que prestam serviço na nuvem de alta qualidade. Mas nós temos uma sensação como se todos os problemas estão resolvidos, né? Normalmente, no ambiente da nuvem, ele de cara já tem uma grande vantagem, normalmente, para as empresas em termos daquela proteção física, né? Eu já fiz muito trabalho de verificar a proteção física de data center e era um problema, principalmente quando você pega médias empresas, até grandes empresas, mas sem ser instituições financeiras, era um cuidado, quer dizer, o ambiente não estava adequado e tinha que ter toda uma proteção física. Quando você coloca na nuvem, isso aí já é um trabalho a menos, é um controle a menos, porque toda essa parte física vai ser de responsabilidade do provedor de nuvem. Mas isso não quer dizer que todos os problemas estão resolvidos. Quando você faz uma passagem para serviços de nuvens, você precisa se preocupar com algumas questões. E vamos ver quais foram os itens que a CSA, Cloud Security Alliance, colocou. Primeiro, tem a definição, qual é o domínio dessa arquitetura, né? Quer dizer, quais são os padrões das estruturas que você está tomando por base. Quais são essas estruturas? As estruturas são, por exemplo, o NIST, que é uma estrutura do governo americano, as normas ISO, que são estruturas internacionais e que no Brasil já estão traduzidas, a maioria das normas de segurança da informação, padrão ISO internacional, já estão traduzidas pela BNT, publicadas em português. Então, essa é uma estrutura e, por exemplo, você pode estar, se sua empresa presta um serviço ou é uma empresa filial de uma empresa, por exemplo, vamos supor, de um país estrangeiro, no Japão, alguma coisa assim, que esse país tenha uma estrutura específica, provavelmente você vai seguir essa estrutura. Então, primeiro, defina qual é o domínio, né, qual é a arquitetura que você vai seguir. Por quê? Porque essa arquitetura, a maioria das arquiteturas, elas têm muita coisa em comum, mas você pode ter uma arquitetura que tenha exigências específicas, né? Então, exigências específicas, você vai ter que colocar essas exigências no teu serviço que você vai contratar em nuvem, né? Ou naquela infraestrutura, ou uma solução específica aí. Ou, pelo menos, você valida, não preciso de nada específico, o que eu estou contratando atende isso aqui, mas você precisa verificar isso. Outra questão, é fundamental que você tenha a governança e a gestão de riscos de segurança da informação, né? O fato de estar em nuvem não deixa a obrigação
que nós temos como os profissionais de gestor de segurança da informação de fazer a gestão de risco. A gestão de risco, pessoal, de segurança da informação, de cibersegurança, é algo contínuo, é algo que não para nunca. Nós temos que ficar analisando constantemente as diversas ameaças, inclusive assim, ameaças que talvez ontem não fazia tanto sentido, hoje já faz sentido. E nós temos que ficar atualizando essas ameaças e fazendo as avaliações de risco e a consequente gestão desse risco aí. E para apresentar a alta direção e fazer os planos de ações ou atualizar os planos de ações. Também essa gestão de risco é quem vai dar a maturidade, o nível de maturidade de controles de segurança da informação. As organizações precisam ter claramente isso explícito, né? A alta direção precisa conhecer, o comitê diretivo da organização, o conselho de administração precisa, nos seus diversos níveis e da forma mais adequada que a gente deve fazer, precisa conhecer qual é o nível de maturidade em segurança da informação. E no meu entendimento, a gente só consegue isso na hora que a gente faz uma gestão de risco adequada. E uma gestão de risco adequada e continuada, porque os riscos, como eu disse, principalmente as ameaças, na realidade, elas mudam, elas se atualizam, né? E os criminosos estão aí para criar novos tipos de ameaças, nós precisamos ver, mesmo que o nosso ambiente computacional esteja na nuvem, né? Uma outra questão é a verificação de exigências legais, contratos e outras obrigações. Isso é que eu chamo, né, quem assistiu já outros episódios daqui do nosso podcast aqui, é o que eu chamo de direcionadores obrigatórios. Então, quais são as exigências legais que eu sou obrigado a cumprir? Né? Se eu estou, vamos pensar a gente aqui no Brasil, então eu tenho a legislação brasileira, mas também eu tenho a legislação de outros países, caso eu preste serviço, né, para clientes desses outros países, né, ou eu seja parceiro de um cliente que seja de outro país. Eu preciso identificar qual é essa legislação para eu saber, dentro dessa legislação, tá, quais são os controles que eu efetivamente preciso ter de segurança da informação. E uma coisa, a gente precisa ter uma leitura muito efetiva dessa legislação. Às vezes a gente pega uma lei que diz, não, isso aqui não tem nada com segurança. Por exemplo, fiz um tempo atrás uma avaliação sobre a lei, questão de lavagem de dinheiro, né? Não, lavagem de dinheiro é uma questão, um crime de lavagem de dinheiro, como você faz aquela manipulação, todos os criminosos fazem, né? Não tem questão de segurança da informação. Tem sim, porque na lavagem de dinheiro eu preciso rastrear quem fez o quê, né? Meus sistemas precisam estar registrados, até pensando numa empresa adequada, numa empresa inocente, ela tem que registrar todos os acessos, quem fez os acessos, quem foi o usuário que fez aquela transação, para numa situação aí de acusação, ela demonstrar que ela fez da forma correta. Então eu preciso da segurança da informação. Então muitas vezes a gente vê uma legislação, nós pensamos que não temos nada a ver com segurança da informação, e nós temos. Então é necessário explicitar, colocar de uma forma de evidência, né, quais são os controles que a legislação que nós estamos subordinados exige em termos de segurança da informação. Uma outra questão é a questão da auditoria. Ao contratar um serviço em nuvem, pessoal, esse serviço deve possibilitar que a organização faça uma auditoria desse serviço. Ou ela faça diretamente, ou ela possa contratar uma consultoria, né, uma consultoria de porte aí, de renome, de boa reputação, para fazer uma auditoria nesse ambiente de nuvem, né? Normalmente, como eu disse, né, as empresas de nuvem são sérias, as empresas de nuvem tem a questão da segurança, mas isso tem que ser auditável, né? Quer dizer, então, porque ali naquela nuvem são executados vários sistemas de várias empresas, inclusive empresas concorrentes aí. Então eu preciso ter a garantia de que aquilo que aquele fornecedor de nuvem está dizendo que tem de proteção possa ser auditado. E é importante que esses itens em termos de auditoria e de outros que eu vou falar aqui, ou que eu já falei, isso esteja explicitamente em contrato, porque se você não tiver em contrato que você
pode fazer a auditoria, na hora que você for querer fazer a auditoria ou solicitar uma consultoria para que faça a auditoria desse seu serviço em nuvem, não vai acontecer, tá? Então, vamos tentar ter atenção a essa questão da auditoria. Qual é o nível de auditoria que eu posso fazer nesse meu serviço em nuvem aí? Que evidências essa organização deve ter, tá? Outra coisa importante é a governança da informação, tá? A governança de dados e a governança da informação aí. A gente precisa ter muito claro, né, quais são os atores que acessam essas informações, qual é a responsabilidade desse fornecedor de serviços, que nível de acesso ele vai ter a essas informações. Pessoal, se o serviço está em nuvem, né, tecnicamente, esse fornecedor pode acessar essas informações. Então, que garantia que a gente vai ter que essas informações não vão ser acessadas? Ou, se for necessário, que sejam acessadas, mas isso precisa estar explícito, isso precisa estar muito claro no contrato, quais são as responsabilidades, quem autoriza, como autoriza, né, quanto tempo esses controles devem existir. Então, a governança de dados é muito importante. E mais do que essa questão também da questão do controle de acesso, que talvez seja um dos mais importantes, eu não diria importante, né, porque tudo é importante, mas que seja mais crítico, né, também é necessário que a empresa tenha uma gestão de informação, a gestão de governança de dados aí, para saber como está essa distribuição dos seus dados no ambiente de tecnologia, né? Ah, essa base está aqui na nuvem, essa nuvem aqui está aqui no Brasil, essa nuvem está fora, porque inclusive dependendo do tipo de negócio da organização, e aí faço o link com a questão da legislação, né? Dependendo do país que você esteja, da legislação e do tipo de negócio, né? Talvez seus dados não possam estar em qualquer nuvem aí, porque às vezes você não direciona em contrato onde deve fisicamente estar essa nuvem, e essa nuvem está num país aí que, pela legislação brasileira, não deveria estar. A gente sabe que, por exemplo, o Bacen do Banco Central do Brasil, tem recomendações sobre os dados dos bancos, das instituições financeiras. Não é qualquer país que pode ter a hospedagem de uma nuvem onde tenha dados financeiros do Brasil. Então, existe toda uma regra, existe toda uma comunicação do Banco Central definindo isso, e nós precisamos estar atento a essa questão dos dados e da governança dos dados, tá? Na realidade, pessoal, governança de dados, né, governança da informação, isso deve existir independente do serviço em nuvem, né? Evidentemente, na hora que a gente tem o serviço em nuvem, isso aqui fica ainda mais crítico aí, é mais importante ter, tá? Uma outra questão é a continuidade do ambiente em nuvem para a realização do negócio. Ah, Edson, mas o ambiente em nuvem, eles já resolvem lá qualquer problema que tiver. Você tem que ver no seu contrato, tá certo? Quais são as exigências, né, que foram feitas para o fornecedor, caso ele tenha um problema, tá? Como fica essa recuperação desse ambiente. Pode ser que no contrato diga apenas que ele vai recuperar esse ambiente, você não vai perder dados, porque ele tem uma duplicidade, essa coisa toda, mas talvez a recuperação do ambiente não seja naquele tempo adequado, naquele tempo que você precisa. E só porque está em nuvem, isso aí não vai acontecer por milagre, pessoal. Nós precisamos saber como é a questão da continuidade do negócio, quer dizer, a continuidade do serviço, para ter a continuidade do nosso negócio aí. E é importante que esse aspecto, principalmente, esteja em contrato e que isso seja treinado, testado, né? Treinado e testado periodicamente, porque senão diz, olha, vai estar no contrato, se por acaso não for cumprido o contrato, vai ter pago uma multa, mas numa situação de contingência, numa situação de indisponibilidade da informação, não interessa receber multa do fornecedor. Eu quero que meu fornecedor funcione, porque meu negócio precisa funcionar. Então, esse é um item muito importante aí. A outra questão é a infraestrutura de segurança. Qual é a característica da infraestrutura de segurança desse provedor de serviço? Tá? Nós precisamos saber isso com detalhe, tá certo? Se a nossa organização é uma organização menor, que eventualmente não tenha condições de fazer essa validação do que ele está dando, ele pode se contar com a ajuda de uma auditoria para validar esses serviços aí da infraestrutura aí do fornecedor de serviços em nuvem, né? Evidentemente, quanto maior
esses fornecedores, quando você fala dos grandes fornecedores de serviço em nuvem aí, a qualidade dessa infraestrutura é boa, mas a gente, como eu disse, tem fornecedores médio porte que são muito bons, que dão um serviço excelente, mas também precisa demonstrar qual é o controle de segurança para garantir que essa infraestrutura de nuvem é aceitável, é boa e pode ser utilizada pela nossa organização. Em nuvem se tem muito a questão dos containers, da virtualização, né? Dos containers que são os blocos de informação, os blocos de sistemas, os blocos como esse serviço é distribuído. É muito importante ficar claro de quem é a responsabilidade da manutenção desses containers aí. Né? Se é do próprio provedor de serviço ou se é a empresa que vai fazer essa atualização, essa manutenção, essa é responsável por isso aí. Então isso é muito importante, pessoal, porque a questão do serviço em nuvem fica como se fosse uma nuvem, né, milagrosa ali que vai resolver tudo. Ela pode resolver, desde que, pessoal, isso esteja em contrato. É muito importante que esteja explícito aí. Tá? Outra questão é com relação a incidentes. Havendo um incidente, né, você tem um incidente que pode ser só do nosso ambiente, e aí qual é a participação do provedor no apoio a isso, né? E pode ter um incidente que seja com o ambiente da nuvem como um todo, ou parcialmente, mas que nos atinja. Como é que vai ficar a interação do nosso grupo de gestão de incidentes com o grupo de gestão de incidentes desse provedor de nuvem? Tá? É muito importante também que isso esteja em contrato e é muito importante, pessoal, que de tempos em tempos seja feita uma simulação disso, um exercício disso para ver se essas questões aí estão sendo efetivamente feitas e efetivamente treinadas por todos e de conhecimento de todos aí. Tá? A questão de criptografia de dados. Né? Então, é muito importante definir quais são os dados que vão estar em nuvem que vão estar criptografados ou que precisam estar criptografados. Seja a necessidade de criptografia por uma questão legal, você tem às vezes dados que precisam estar criptografados, armazenados de maneira criptografada, ou seja, por uma necessidade de confidencialidade. Quer dizer, às vezes não tem uma lei, mas isso aqui é tão importante para a minha empresa que eu quero que esse banco de dados, que esse arquivo, que esse ambiente, que esse sistema, seja lá o que a gente for considerar aí, ele esteja criptografado, porque aí eu quero, talvez eu, empresa, fazer essa criptografia, porque mesmo que o provedor em nuvem acesse isso aqui, ele não vai conseguir identificar. Mas tudo isso, pessoal, vai depender do que for acertado em contrato, qual é a necessidade da organização, porque também é aquilo, né? Se puder ser tudo criptografado, é ótimo, Edson, do ponto de vista de sigilo. Eu não sei se do ponto de vista de performance isso aí vai afetar. Porque, rigorosamente, nem todos os dados precisam estar criptografados. Então, aí entra muito forte o pessoal da tecnologia da informação, em conjunto com o pessoal de segurança da informação, para garantir, não sei se vocês se lembram, um dos princípios da governança da tecnologia da informação é a questão da performance, né, da disponibilidade, da performance do sistema. Então, tem que ver, né, o que é que isso afeta, o que é que não afeta, né, teoricamente, do ponto de vista de segurança da informação. Se eu tiver todo o ambiente criptografado, ótimo, é uma boa proteção, mas pode ser que isso impacta a performance. Então, vai ter que ter um balanceamento aí para fazer a melhor solução em relação à criptografia aí. Né? A questão da identidade de gestão de acesso, eu falei lá em termos da arquitetura logo no início, mas a identidade e gestão de acesso, com certeza, é um dos controles mais críticos, né, de acesso à informação aí, de segurança da informação. Por quê? Porque, por exemplo, um criminoso, né, se a gente não tiver uma boa gestão de controle de acesso, uma boa gestão de autenticação dos nossos usuários, uma boa gestão de quando nós utilizarmos um determinado software, um determinado sistema, não deixarmos senhas padrão, né? Senhas tipo padrão numa determinada ferramenta. A ferramenta vem com a senha padrão e nós deixamos ela eternamente. Então, um criminoso, quando acessa o nosso ambiente, né? Às vezes ele tem pouco acesso, mas ele diz, opa, vou aqui nesse cofre, é o cofre mais precioso que se tem, e ele tenta colocar a senha tipo padrão e bate.
E aí, a partir daquele momento, ele cria outro usuário, cria o usuário administrador, aí ele já está com todo o acesso ao ambiente. Então, a questão da identificação e autenticação de usuário é muito importante, né? É muito crítica, eu diria assim, tá? A questão dessa segurança que a gente tem falado disso aí, isso pode ser de responsabilidade da organização ou até a segurança pode ser contratada como serviço. Não tem problema, às vezes essa segurança não é fácil ser feita, ela é complexa, ela exige pessoal especializado em tudo isso que eu falei, e olha que eu falei daqui de uma maneira macro, de uma maneira direcionadora, né, em termos de controles de segurança da informação. Então a gente pode contratar a segurança da informação como serviço nesse ambiente em nuvem. Pode ser o próprio fornecedor desse ambiente, pode ser uma consultoria especializada, mas o que é muito importante, pessoal, é que a gente tenha tudo isso mapeado para dizer esse controle a gente tem, isso aqui a gente tem, isso aqui a gente não tem, isso aqui a gente está bem, isso aqui é de responsabilidade de quem. É muito importante nós termos as responsabilidades. E aí eu concluo aí falando em termos das políticas e normas para o tratamento da informação em nuvem. É importante que tenha essas políticas, que tenha esses normativos e principalmente a definição dessas políticas, dentre outras coisas aí, você vai ter uma política, vai ter até a política mais técnica aqui, definindo questões técnicas, mas principalmente a responsabilidade das ações de todos esses atores envolvidos nessa computação em nuvem. Tá? Nós temos os atores da organização, nós temos os atores da empresa contratada, nós temos consultores, nós temos N pessoas aí. Qual é a responsabilidade de cada área? Onde é que está o limite? Tá? Pessoal, tenha certeza que quando a gente não faz isso, a gente pensa que só colocar na nuvem está tudo bem, a gente está sentado em cima de uma bomba. Tá? Porque vai acontecer problemas e se a gente não tiver isso bem definido, as consequências são piores, aí, os impactos são muito mais negativos do que a gente não fizer isso. Então, essas questões que eu coloquei aqui, esses controles que eu coloquei, pessoal, ela tem o objetivo de ser preventivos, né? E quando a gente faz a prevenção, ela sai muito mais barato e ela baixa o risco, né? Quer dizer, a possibilidade de acontecer um problema aí. E além do mais, se acontecer, a gente sabe o que vai fazer. Tá? Então, você que está pensando em colocar seu serviço em nuvem, seu sistema em nuvem, suas ferramentas em nuvem, seu total processamento em nuvem, é uma ótima solução. Mas verifique se essa ótima solução, primeiro, está adequada à sua organização e verifique como é que essa ótima solução, para colocar o serviço lá em nuvem, ela vai funcionar, de quem são as responsabilidades, como é que acontece controles de acesso, como é que acontece a manutenção desse ambiente, como é que acontece a auditoria desse ambiente, todos esses itens que eu falei. Maiores detalhes vocês podem verificar no site da CSA, né, Cloud Security Alliance, onde tem esses e tem muito mais detalhes, mas isso são os principais controles que você deve se preocupar ao colocar um serviço em nuvem. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio e tecnologia. E nós falamos aqui esses assuntos, buscando falar de uma maneira simples, objetiva, sem muito tecniquez. Para você como cidadão e para você também como empreendedor, gestor de organizações de qualquer porte. Tá? Um grande abraço, até mais.